Olá, olá. Então, vamos para a nossa finalização, né, da jornada com os arcanos menores. Lembrando que não termina os vídeos, nós vamos postar vídeo dos portais, continuar postando, e a minha ideia agora é começar a colocar aqui, fazer algumas correlações entre os maiores e menores. Então, vim com uns vídeos mais interpretativos também, como é que a gente faz essa leitura integrada, estudando mais profundamente algum arcano, enfim. Não vamos parar, os estudos continuam, tá bom? Então, dentro das cartas da corte, né, nós vimos o pajem e o cavaleiro, e hoje vamos ver o rei e a rainha, dentro dos 4 naipes cada um. Então, quando a gente fala de rei e rainha, nós estamos falando do estágio da maturidade, das situações que se concretizaram ou que estão se concretizando já em fase final. Então, quando eu olho a questão da pessoa, né, eu estou vendo a pessoa no nível de maturidade em relação àquela questão específica. Quando eu estou falando da situação, é da situação que está se, vamos dizer assim, concretizando ou atingiu um estágio de maturidade, tá? Então, rei e rainha, a gente pode fazer a correlação com o imperador e a imperatriz. Energia rainha, energia feminina no auge da maturidade. O rei, energia masculina, também no auge da maturidade, né? Então a gente vai ver aí uma abordagem de concretização, uma abordagem de um encaminhamento maduro, de pessoas maduras lidando com as situações, e cada uma com as suas especificidades dentro de cada naipe, né? Trazendo a força dos elementos também. Então vamos lá, temos aqui, vamos começar então com a rainha de ouros, né? Então a rainha de ouros, ela traz a maturidade ao lidar com as questões materiais, então ela traz a sabedoria de como lidar com a matéria, são presságios positivos em relação às questões materiais, ela é prática, ela é próspera, ela traz riqueza, ela traz fertilidade e traz independência. Alguém que aprendeu a lidar com as próprias questões materiais, de carreira, de dinheiro, de situações que envolvam a matéria, tá? Então ela realmente é a representação da energia feminina, e aí a gente pode remeter sim à imperatriz, que traz a prosperidade, que traz a questão da maternidade, né? Desse poder de saber lidar com a própria vida, né? As questões de independência, né? Então, a própria uva que traz a questão da prosperidade também, né? Eu não sei onde é que eu botei. Ah, tá aqui. Deixa eu mostrar para vocês a do tarô do Waite, tá vendo? Ela segurando todas as conquistas, entendendo no nível da maturidade, do alto valor, do que ela é, do que ela representa, da energia que ela faz, a gestão da própria energia dela, da própria vida dela, né? A rainha de espadas, nós já estamos trazendo num contexto mental, é inteligência, mente afiada, estratégia, sabe lidar com a razão, né? Sabe como ela lida com isso de forma gentil, de forma amorosa, é uma conselheira, né? Amorosa, gentil, acolhedora, receptiva. A rainha, em geral, é uma energia, traz uma energia de receptividade, tá? Então, é próprio da energia feminina. Então, é aquela conselheira, aquela que efetivamente a gente pode confiar, porque ela tem sabedoria.
tá aqui ela no domínio, na liderança, né, na inteligência, tá? Da própria propriedade do elemento ar. Quando a gente vai para copas, a gente já traz aqui a questão da intuição, de uma forte intuição, né? Da amorosidade, do acolhimento, da curadora, né? Do amor, né? Da maturidade, do autoconhecimento, da gestão dos próprios sentimentos. Então, a gente vê bem cada estágio da rainha. A rainha de ouros, a gestão da própria vida material. A rainha de espadas, a própria gestão mental, né? Da própria inteligência, da estratégia. A de copas traz toda essa força do sentimento, né? Da amorosidade, da expressão disso com maturidade. E a rainha de paus traz então toda a energia do otimismo, da lealdade. Deixa eu ver se é ela aqui mesmo. De quem acredita na própria força, né? Na força do amor. E aí a gente pode fazer uma referência à carta da força dos arcanos maiores, da expressão de todo esse poder interno de amorosidade, do ímpeto da vida, do otimismo, né? E traz também essa visão da conselheira como uma referência de sabedoria em como lidar com a vida, em tudo que ela conquistou ao longo da jornada dela. Então essa rainha de paus traz efetivamente esse ímpeto de viver, né? Mas com maturidade, com consciência, com a força do amor em tudo que ela faz, né? Então, e o que a gente pode trazer aqui de alerta em relação à energia, a energia feminina aqui, é exatamente o excesso disso, né? O quanto a amorosidade pode levar a não enxergar aquilo que é a verdade, né? A real situação, o quanto uma mente estratégica, intelectual, pode chegar a um nível de razão de não avaliar os sentimentos. A mesma coisa em relação aos sentimentos, né? De não trazer razão para as escolhas, né? E a questão do ouros, da rainha de ouros, de não saber usar essa prosperidade. Então, quando essas energias estão em desequilíbrio, né? Mas, em geral, quando a rainha aparece, ou ela aparece num lado de poder e de dominação, e aí ela pode perder um pouco a referência do equilíbrio, ou quando ela traz isso num viés de maturidade, num viés de uso equilibrado da energia feminina. Tá bom? Então agora a gente vai ver então o rei, né? A carta do rei. Bom, o rei, né, já traz o foco da energia masculina. Então nós estamos falando de uma energia de poder, de liderança, de expansão, né, de realização. E aí traduz toda a maturidade que foi vivenciada no pajem e no cavaleiro. O rei, então, traz esse lado da maturidade na energia masculina, e a gente pode fazer uma referência ao imperador, porque traz, inclusive, essa força, né, essa similaridade mesmo com ele. O imperador lá dos arcanos maiores. Então vamos ver, o rei de ouros está aqui, né? Traz aqui o do Eight também, ele traz a referência do sucesso,
da estabilidade, do planejamento, da dedicação, da coragem de ter conquistado. É a referência do provedor, né? Então, no contexto da matéria, é aquele que é o provedor e que conquistou essa estabilidade, essa condição de domínio sobre a matéria, tá? É alguém que realmente trabalhou para isso, teve sucesso nas suas iniciativas. Tá? Então, ele está ali e ele está usufruindo de todas essas conquistas. É como se chega à maturidade com uma vida estruturada. Tá? No Rei de Espadas, nós temos aqui, né? A gente traz a força da razão, do intelectual, do perfil analítico, do raciocínio lógico, daquele que é resolutivo, que busca as saídas, muita disciplina, muita correção, muita moralidade, e é também um conselheiro em função de tudo que foi conquistado por ele ao longo da vida. Então, ele tem a experiência, ele traz realmente essa sabedoria conquistada por todo esse aspecto desenvolvido ao longo da vida, tá? E que a maturidade favorece essa sabedoria de como trabalhar com o racional. E aí o de copas, né, é muito interessante porque traz essa energia masculina com enfoque na estabilidade emocional, no autocontrole, na inteligência emocional, né, na gentileza, no curador. Então é uma energia masculina equilibrada com aspectos da energia feminina, né? Então, é aquele que efetivamente escuta, que ouve, que é gentil, né? E que nem por isso deixa de ser forte, corajoso, líder, mas traz esses traços de autogestão emocional dentro da energia masculina, porque isso na energia feminina é quase que inerente. Mas na energia masculina é uma conquista. Da mesma forma que a rainha de espadas conquista a estratégia, a inteligência, né, pelo aspecto mental, que é o traço da energia masculina, equilibrada na energia feminina. Então a gente começa a ver aí como é que a unidade entre essas duas energias num nível de maturidade, na representação do homem e na representação da mulher, que é o casamento da imperatriz com o imperador, que a gente viu muito lá nos arcanos maiores. E o rei de paus traz aqui a própria essência da liderança, né? Do poder, da energia de transformação, de ação, de objetividade. Então é aquele que usa o próprio, ele usa a impulsividade, né? Todo o ímpeto que o fogo traz, ele usa com maturidade. Ele sabe dosar esta energia para as transformações, para exercer a sua liderança de uma forma equilibrada, de uma forma madura. Então a gente vê que quando esses arcanos estão na polaridade positiva, eles representam um nível de maturidade, tanto pessoal quanto das situações, de uma concretização, de uma conquista, não com facilidade, porque a própria representação da maturidade traz os aprendizados que foram vivenciados. Então eles usam, tanto o rei quanto a rainha, usam isso com sabedoria. Então nessa polaridade positiva de desenvolvimento, né, de alcançar esse nível de maturidade, traz toda essa força dessas duas lideranças, olhando para cada
naipe, o que cada naipe traz, o aspecto material, o aspecto mental, emocional e espiritual. E do lado de uma possível polaridade negativa é o uso desequilibrado dessas forças. Então, quando a gente pensa num imperador desequilibrado, nós pensamos em quê? Em uma liderança dominadora, em uma rigidez, em um apego ao que se conquistou, né? Uma mente muito lógica, com pouco aspecto emocional ou sentimental, né? E a mesma coisa quando a gente vai para a polaridade da rainha, que é o que nós falamos, né? Uma sensibilidade muitas vezes em desequilíbrio, um excesso de ansiedade, uma descalibração do sentimento da liderança de poder, né? Então a gente olha também dominadora, só pelo lado de como uma mãe que protege, né? Uma mãe que controla, que não deixa ir à frente, né? Então, que não libera, que também traz rigidez, que também traz instabilidade emocional, tá? Então, olhar são arcanos belíssimos, porque trazem a finalização de uma jornada. Muitas vezes são situações que a gente vivencia na nossa vida e que a gente consegue conquistar, chegar, finalizar, né? Aquilo que a gente estava buscando, enfim, né? Que são às vezes situações dolorosas ou situações desafiadoras, ou situações que começaram bem e que terminaram bem também, mas do quanto essa finalização requer aí as lições aprendidas, a análise dentro do nível de maturidade, de como podemos fazer melhor, de como podemos avançar nessa sabedoria, de como podemos criar coisas diferentes, mas com energias frequenciais, né? Com frequências positivas, com frequências adquiridas ao longo da trajetória, olhando aí para ouros de maturidade, de saber lidar, de viver aqui na matéria com equilíbrio, de saber lidar com tudo que a matéria oferece. A questão de espadas, que é entender o nosso modo operandi, entender qual é o nosso esquema mental, quais são as crenças, quais são os programas que estão ali e que nos fazem atuar no piloto automático e poder transmutar e transformar isso. No contexto emocional, essas frequências que estão dentro de nós, em que polaridade estamos vibrando, né? Que sentimentos que precisam ser transformados. Essa questão de que para eu amar o próximo eu preciso amar a mim mesmo primeiro, né? Adquirir essa maturidade. E a questão espiritual, que é a própria expansão da consciência, dentro de toda essa força que existe dentro de nós, né? Então, assim, espero que vocês tenham gostado da jornada dos arcanos menores. Nós vamos trazer mais coisas aí ao longo dos próximos vídeos, né? E vamos treinar, gente. Vamos treinar a leitura intuitiva, a leitura técnica. Estudem sobre os arcanos menores, porque é o estudo que vai nos aprofundar e a prática vai nos dar, efetivamente, muito mais habilidade de leitura. Tá bom? Então, um grande abraço, tenham aí uma feliz jornada de arcanos menores e até os próximos vídeos, tá bom? Qualquer coisa, coloque nos comentários, se gostou, compartilha, também dê o like, enfim. Até breve, até os próximos vídeos. Namastê e um grande abraço.